Oi, está começando mais uma edição do Bem Viver, nosso programa sobre agroecologia, saúde, alimentação e cultura popular. Chegando devagarinho, eu sou Lucas Salum e te convido para essa boa prosa. Bora nessa? Junho é um mês especial. Celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente e o Bem Viver traz um programa dedicado a quem cuida da natureza todos os dias. Vamos relembrar as histórias de comunidades tradicionais que resistem à degradação ambiental e mostram que é possível viver em harmonia com a terra. São quilombolas, indígenas e camponesas que protegem nossos biomas e nos ensinam caminhos para um futuro mais sustentável. Para ver tudo, fica com a gente que o Bem Viver está só começando. E a nossa primeira parada é no Quilombo da Fazenda, no litoral de São Paulo. Lá a comunidade vive no coração da Mata Atlântica, mas começou a enfrentar desafios depois da criação do Parque Estadual da Serra do Mar. Com as restrições impostas, os quilombolas encontraram na agrofloresta uma maneira de manter as tradições e também produzir alimentos. A prova de que cultura e preservação caminham juntas. Vamos relembrar dessa história que foi exibida aqui no Bem Viver em 2022. Ser quilombola para mim é ser negra, é a minha origem, né? A minha origem é ser um povo que sofreu muito, muito mesmo, né? Que vieram para cá sem querer vir, que não sabiam nem para onde estavam vindo, mas enfiaram no navio aí, trouxeram para cá, entendeu? Sou um povo sofrido, mas um povo de luta. Isso é ser quilombola. A resistência do Quilombo da Fazenda remonta à própria história da região de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Aqui era uma fazenda, aqui tinha escravo, aqui era cheio de escravo. Mas quando a fazenda piorou, que acabou, o povo foi embora. Mas aqui, por ser um lugar de escravo, deixaram o meu tio tomando conta dessa fazenda. Aí nós viemos, porque a gente já é descendência de escravo, aí tornaram formar o quilombo aqui da fazenda. No início de tudo, eram 12 famílias, e a subsistência do quilombo vinha do cultivo agrícola em pequenas lavouras e também da pesca artesanal. Era comunidade isolada, a gente não tinha nenhum meio de transporte, nenhum meio de comunicação, mas a gente vivia da roça e da pesca. Então, na cidade, a gente apenas trocava, a gente fazia a troca. E a gente trocava apenas o sal e a querosene, porque a gente não tinha energia. Então, era só isso. Os demais nós tirávamos da roça, o nosso peixe era fresquinho, a gente ia lá, pescava só para consumo, né? Não era para comercialização, só para consumo. Então, a gente comia o peixe fresco todos os dias. Porque a gente tinha esse cuidado de pegar a quantidade apenas para se alimentar. Mas na década de 1970, outro cenário é colocado às famílias quilombolas. A criação do Parque Estadual da Serra do Mar passa a impor uma série de restrições às práticas ancestrais da comunidade. O parque restringiu a presença dos quilombolas na região, proibindo a construção de moradias e o plantio tradicional. Depois que aqui foi tombado para parque, acabou a cultura da roça do povo. Aí quase ninguém planta mais, porque se mexer a murtada, essas coisas tudo, e foi mudando as coisas pra gente, né? A gente não morava mais, ninguém construía, ninguém pesca e ninguém fazia mais roça. Então, as nossas atividades parou todas. Até hoje, parou tudo. Aí a nossa cultura, ela enfraqueceu muito. Na mesma época, a comunidade isolada em meio a florestas, cachoeiras e praias também é impactada pela construção da rodovia Rio Santos. Ela trouxe comunicação, ela trouxe transporte, ela trouxe o progresso, mas junto veio muita coisa ruim. Veio especulação imobiliária, começou a tomar as terras dos quilombolas, dos caiçaras, os grileiros, chegou. É nesse momento que se inicia a luta pela permanência no território com a criação da Associação Comunitária dos Remanescentes do Quilombo da Fazenda, hoje com 71 famílias. Com a formação da Associação de Remanescente, pelo menos a gente hoje negocia. A gente tem um diálogo para estar negociando.
E essa negociação nossa, ela é desde 2006 até hoje, a gente está negociando. Para manter a produção de alimentos no Quilombo da Fazenda, foi necessária a introdução de agroflorestas, uma das únicas atividades de subsistência permitida pelo parque. Em 2006, com a ajuda do IPEMA, foi iniciado o processo. A transformação trouxe não só uma diversidade de culturas, especialmente frutíferas em sintonia com a Mata Atlântica, mas também o resgate da cultura e identidade da comunidade com a produção da terra. Como passou por geração, a gente pretende preservar até hoje, né, esse cultivo e viver dele, né? E como eu falei assim, o agrofloresta ele planta a vida, né? Porque a partir de que você recupera, né, o solo, recupera uma área degradada, você está plantando a água que está brotando ali as nascentes, né, as afluentes de rio, né? Às vezes uma antiga nascente ali que secou, a partir que você forma uma floresta, ela passa a nascer de novo, né? Então você planta água, planta vida, planta alimento e tudo isso é muito gratificante para nós, assim. Tem a fruta, a gente vai colhendo, né? Aí vai colhendo, vai passando pro pessoal, é uma renda que entra pra gente. Até comprei tem uma despopadeira ali agora que eu comprei para despopar as coisas, cambuci, cupuaçu, pacacau. Além das polpas das frutas da região, a agrofloresta quilombola produz banana, cacau, abacate e abacaxi. Tudo abastece o restaurante Sabor Quilombola, cujos pratos tradicionais são feitos por Dona Laura. Um dos destaques é o uso do coração da bananeira. O carro-chefe do restaurante, entendeu? A salada quilombola. Aí a gente criou também o bolinho de taioba, além de comer ela refogadinho, o bolinho, a torta. Aí a gente teve o curso do IPEMA, que a gente antes cortava a jussara. Hoje a gente não corta mais, a gente usa a polpa e refloresta a mata com a semente, né, a matriz. E aí a gente começou a descobrir também que a polpa também entrava na culinária, isso tudo nós que criamos. A colheita também chega a outros estabelecimentos de Ubatuba. E a ideia para o futuro é passar a integrar o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Eu costumo dizer que a alimentação é tudo, porque antigamente as pessoas morriam de velhice e não de doença. Porque a comida era saudável, a comida era pura, era saudável, não tinha veneno, não tinha nada. Hoje está todo mundo doente, as crianças já nascem doentes, porque elas compram lá no supermercado, industrializado, né? Tá lá no vidro, sabe lá quanto tempo que está um palmito no vidro, né? Cheio de coisas lá dentro para ele não estragar. Atualmente, o Quilombo da Fazenda integra o Fórum de Comunidades Tradicionais da Bocaina e inicia a prática do turismo de base comunitária. Ser quilombola é preservar todo aquele costume do passado, né, dos nossos ancestrais, né, e permanecer no território, né, como quilombola, permanecer no território com esses costumes, né, lutar pelos nossos direitos, né. O sonho é ver a nossa comunidade organizada e ver os jovens realmente entendendo que eles são quilombola, lutando pela sua cultura e entendendo que eles são a própria cultura. Um sonho que a gente também sonha, Dona Laura. E olha só que bacana, depois de 139 anos de luta, o Quilombo da Fazenda, enfim, conquistou o reconhecimento e a regularização do território. Uma vitória não só da comunidade, mas de todos aqueles que acreditam no bem viver. E essa luta é compartilhada com comunidades do Brasil afora.
Por exemplo, na retomada Garré, no Rio Grande do Sul, onde os povos Xocleng e Caigangue resistem à especulação imobiliária, recuperam áreas verdes e reafirmam a importância dos territórios sagrados. Eles se tornaram um símbolo pela preservação ambiental e a resistência pela terra. Marcelo Ferreira lembra dessa história pra gente. O Morro Santana, conhecido por sua pedreira, é o ponto mais alto de Porto Alegre. Para os povos Caigangue e Xocleng, seus habitantes originários, é um lugar sagrado. Com resquícios do bioma Pampa e Mata Atlântica em meio à selva de pedras, é lar de animais, plantas e nascentes. E há pouco mais de 2 anos, voltou a ter presença indígena. Sob a liderança da cacica Caigangue Gaté, ou Iracema Nascimento, a retomada Garré nasceu ao pé do morro em outubro de 2022. Entremos aqui para cuidar a nossas águas nascentes, porque eu vi que muitas empresas não estão respeitando isso, não estão respeitando as figueiras, né? Principalmente as árvores grandes, que são nativas nossas aqui. E esse me trouxe aqui e a chamada dos meus encantados. Então, se nós não tivéssemos entrado aqui, nós não estávamos sentados aqui conversando. Ia ter mais prédios encostando o morro às pedras. Esses prédios são um projeto de 11 torres e 714 apartamentos que o grupo empresarial legalmente proprietário da área pretende construir. Algo impensável para os indígenas. A mata está a medicina tradicional. O que vai na farmácia também vem da mata. E nós não precisamos trabalhar 24 horas para nós estar buscando remédio. E para comprar remédio a gente tem que fazer isso na farmácia. Nós não, apenas nós cuidemos e botemos na terra. Para quando é a semana que vem, para nós ter aquela folhinha para fazer um chá para tomar. Nesses 2 anos de luta pela demarcação do território, a comunidade resistiu a intimidações e tentativas de despejo judicial. Eu quero preservar essas árvores lindas, tudo em roda do morro. Não é só para mim, é para toda a sociedade respirar o ar puro quando é manhã. Gaté chegou a fazer greve de fome quando a justiça emitiu reintegração de posse e só encerrou após a suspensão da medida. Para ela, o avanço sobre a natureza não enxerga a vida, só dinheiro. No marco temporal está agredindo até a nossa Constituição, né? Não está respeitando a Constituição. O pessoal que, entre aspas, está no Congresso sabe disso, mas prova para explorar mais a terra, desmatação, conveniar para eles é só dinheiro, não é vida, não é sombra, não é vida daquele povo. Por isso a rua está cheia até de morador de rua. Nem no povo que é povo do povo dessa pessoal, eles nem estão. Nós, indígenas, lutemos juntos, porque a gente tem amor no outro. No local, eventualmente, ocorrem queimadas e só resistem os pinheiros, plantas invasoras que acabam se proliferando e destruindo a biodiversidade. Os indícios dão que os primeiros focos de pinheiro assim, começou nos anos 60, aqui no Morro Santana. Ela é uma planta australiana e ela vem, por ser exótica, né, ela toma conta de tudo que está na volta. Ela tem uma palhada seca. Os animais que ali se alimentavam antes de uma frutífera já não vão mais, roedores, tudo mais por ali não circulam, né? E essa palha, ela é extremamente inflamável também, né? Ela ajuda a dissipar esses incêndios, né? Que ela pega muito fogo, ela queima muito. Eu vim morar no morro foi em 2019, desde ali eu acho que todo ano eu vi uma queimada ao menos, de 1 a 2 queimadas por ano, assim. A cacica nos pediu para subir hoje, né? Fazer esse plantio de milho, girassol, feijão, que é para, antes de mais nada, de dar o alimento, enfim, fortificar a terra, né? Fortificar essa terra que está com erosão, essa terra que foi queimada, que está, enfim, com falta de nutrientes, para, enfim, através dessas plantas, estar nutrindo esse solo, né?
35 famílias fazem parte da retomada, mas muitas não podem viver no local, devido à estrutura precária dos barracos. Demarcação, já. E fazer as casas também, que o governo manda as casas para quem então, aqui debaixo da lona, 2 anos. Não queremos todo o Brasil, apenas para nós morar e plantar nossas coisas que precisamos, milho, feijão, nossa batata doce e aipim, né? Que é comida saudável, não é com veneno. A cacica pede que o exemplo dado pela retomada seja seguido. Preservar mais o meio ambiente, né? Que muitos falam do meio ambiente, mas de fato não protege. E florestar. Enquanto povos originários agem, muita gente fala sem fazer nada, ignorando que as mudanças climáticas estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, é preciso se discutir que a agricultura e a pecuária convencionais são responsáveis por 70% dos gases que aquecem nosso planeta, do efeito estufa. E sim, existem outras possibilidades, outros caminhos. Um exemplo está no norte do Paraná, com um grupo de mulheres agricultoras. A gente está falando do assentamento Eli Vive. Lá, elas produzem sem veneno, recuperam a terra e alimentam a cidade com comida fresca e a um preço acessível. Quando a horta é sem agrotóxicos, nasce muito mais mato no meio da plantação. Dá trabalho, mas o jeito é limpar com toda a paciência, como faz a Ivanete. O alimento nosso a gente produz sem o adubo químico, sem o veneno, a gente não utiliza. É tudo então produzido agroecologicamente. Tipo assim, limpeza, faz na enxada, faz na mão. Ivanete chegou a morar na cidade e trabalhou no comércio, mas ela se encontrou mesmo no movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST. Você tem uma renda que não é aquela renda bruta que entra para cobrir as contas em modo geral. Então você tem uma renda a mais. E daí, para a gente aqui, camponeses, essa renda se tornou uma renda fixa para nós mensal. Hoje, Ivanete é uma das 12 agricultoras que formam o Coletivo das Mulheres Camponesas, que vende comida boa, barata e saudável para os moradores de Londrina, a segunda maior cidade do Paraná. A produção é feita no Eli Vive 2, o maior assentamento em uma região metropolitana do Brasil, onde a agricultura conquistou um lote da reforma agrária. Que no início não tinha, né? Era mais as mulheres. O pessoal ainda dizia assim que era porque não tinha o que fazer e por isso que estava se formando esse grupo, né? E de agora não, tem muita gente que procura a gente e quer saber como que a gente fez isso para dar certo. Na sua família, Janete é a 4ª geração de assentados. Ela ajudou a fundar o coletivo de mulheres camponesas do assentamento Eli Vive 2 em 2015. Foi uma forma que a gente encontrou de mostrar de que nós somos capazes também de produzir, de pôr na mesa um alimento saudável. A gente percebeu de que as mulheres precisavam tirar o seu lucro, para ajudar em casa, Então se reunimos em 2, 3, 4 mulheres e conversamos. E a partir de 2016, então, a gente construiu o coletivo, para trabalhar. Na verdade, quando iniciou, foi em 2015, era plantado aqui no meu lote. No ponto de distribuição em Londrina, o movimento é grande. Os clientes esgotam rapidamente as sacolas. Os alimentos saem do quintal da Vera direto para a cozinha dos clientes. No lote dela tem banana, ora pronobis, coentro, arruda e outras ervas medicinais que fazem sucesso com a clientela. Essa é a folha de canela, daquela que a gente compra em pauzinho de mercado, essa que é da ervinha dela. Aí ela é um fortificante, Aí eu costumo fazer em casa para o meu neto, quando ele está gripado, pegar uma gema de ovo, caipira, de preferência, bater a geminha com o pozinho de canela e colocar um pouco de leite para tomar. O expectorante é excelente. O coletivo começou como uma forma de complementar a renda, mas as mudanças climáticas provocaram prejuízos nas safras mais tradicionais.
E para algumas famílias, os orgânicos se tornaram a principal fonte de receita. Feijão foi plantado, tipo assim, ele não foi plantado direitinho, mas falhou muito, porque veio muito sol, hora de chover para ele nascer, não nasceu todo pareio. Esse ano, o que está sustentando aí são as sacolas que a gente está conseguindo produzir, e daí temos os nossos fregueses que nos apoiam, gente boa aí, está caminhando com nós já de tempo, já somos praticamente uma família, o pessoal chega aqui, a gente já está bem familiarizado. Eu venho de um tratamento oncológico, um câncer, né? E especialmente, né, a partir do momento em que eu pude, né, constatar a recuperação, todo esse processo, eu tenho buscado essa alimentação mais saudável, mais equilibrada, no sentido de qualificar inclusive a minha própria saúde, né, sabendo os riscos que o agrotóxico e outros tipos de alimentos eles podem oferecer para mim, ainda que numa fase de saidinha do tratamento, né, contra o câncer. Eu estou muito satisfeito e o preço é muito bom. Venham! Eu, inclusive, priorizo as sacolas camponesas por conta disso, né? Por acreditar realmente que a mudança do mundo em termos de meio ambiente, em termos de trabalho, em termos de saúde, tem a ver com a reforma agrária, né? Com essa luta que eu não sou da área, não entendo muito, mas sinto quando vejo os depoimentos, quando vejo o que eles fazem, a forma como eles produzem, então eu apoio mesmo por ser MST. E essa revolução agroecológica não para por aí. Em Olinda, Pernambuco, crianças estão aprendendo desde cedo a cuidar da terra. Vamos relembrar numa reportagem de 2023 de Afonso Bezerra, que mostra como uma horta escolar está plantando o futuro. Essa turminha super animada tem aprendido muito mais do que português e matemática. Pelo menos uma vez por semana, os alunos da Escola Municipal 19 de Abril, em Camaragibe, Pernambuco, colocam a mão na terra para cuidar de uma horta. Os alimentos que eles plantam vão parar no prato da alimentação escolar. Eles têm uma escala semanalmente de passar, né, de cuidar, né, e quando colhem, né, tudo que eles colhem, eles já têm a prática de levar para a cozinha da escola, né, onde tem um dia na semana especificamente para que seja tido aula de culinárias com eles, com o alimento que eles mesmos colheram. A lição aqui é simples, é brincando que se aprende a cuidar do meio ambiente. Os aprendizados vão desde a compreensão do tempo que um alimento leva para brotar até o preparo de uma refeição, utilizando tudo que eles escolheram bem ali, no quintal da escola. Nós passamos a valorizar o conhecimento para as crianças de que da terra tudo se produz. Então as crianças, elas aprendem que através da terra ela consegue tirar todo o sustento para torná-las crianças saudáveis, tanto na parte física, emocional e acadêmica, porque a criança bem alimentada, ela desenvolve potenciais para um bom desenvolvimento. E a gente levanta muito essa bandeira, descascar mais e abrir menos, para que eles se tornem crianças saudáveis, possivelmente adultos melhores. Tudo começa na horta. Depois da colheita, hora de tratar os alimentos, lavar, preparar e servir. Em seguida, que tal preparar uma receita nova? Durante nossa visita, a turma aprendeu na aula de culinária a preparar uma panqueca com frango, acompanhada por uma salada preparada com alface e cenoura, plantadas na horta da própria escola. Ficou uma delícia! A iniciativa rega e alimenta também outros conhecimentos. Uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostra que o desempenho de alunos da rede pública que consomem alimentos saudáveis produzidos pela agricultura familiar tem melhorado, com notas mais altas em português e matemática. A experiência da Escola 19 de Abril foi parar na mais recente edição do Prato Firmeza, um projeto da É Nós Conteúdo. No livro, o coletivo Tejuco Papos contou a história da horta,
como um exemplo de estímulo à alimentação saudável, ao cuidado com a natureza e de manter esse vínculo das crianças com a terra. A gente está trabalhando a questão pedagógica de forma divertida para eles. E principalmente fazer desde pequenininho, desde as crianças com 3 anos, esse convívio com o meio ambiente. E essa horta verdinha assim tem animado a comunidade escolar. A meta agora é implantar no quintal um sistema agroflorestal, garantindo assim a diversidade da plantação e abastecendo o próprio bairro com mais alimentos saudáveis. E assim se encerra esse Bem Viver especial, que mostrou como comunidades tradicionais e iniciativas populares são as verdadeiras guardiãs da nossa natureza. Mesmo com o avanço da degradação ambiental, elas nos mostram que sim, é possível um outro mundo, um outro caminho com justiça social, soberania alimentar e respeito aos nossos biomas. Que todas essas histórias possam nos inspirar. Lembrando que se você quiser falar com a gente, anota nosso número. O zap é 11 999 22 9623. Outro recado é que de segunda a sexta-feira nosso programa tem uma versão em podcast com entrevistas que aprofundam esses mesmos debates. É só procurar nossa plataforma preferida por Conversa Bem Viver. De qualquer forma, semana que vem a gente está aqui nas telinhas e tô te esperando, hein? Até lá! Tchau, tchau!